Fala, galera. É o início, né, da massagem, como se divulgar, como captar clientes. Eu acredito que tem várias dicas, várias possibilidades, né, mas não existe fórmula mágica, cada um vai ter que correr atrás do seu. Coisa principal que eu acho fundamental é você saber se vender nesse sentido, vender seu serviço, vender seu produto, ser mesmo dessa parte comercial. Caso você não saiba, existem outras possibilidades, como por exemplo, você procurar emprego num spa, vamos dizer assim. Mas se você quer trabalhar de uma forma autônoma, você vai precisar, o mínimo, saber se comunicar, falar que você está fazendo massagens. Muito vem de crenças, né? Não é o seu caso, mas eu estou dando um exemplo de que pode ser que tenha pessoas que já vão com várias pedras na mão falando, esses vendedores chatos, esses telemarketing, marketing, não sei o que, marketing. A venda, ser da parte comercial, se bem utilizado nesse sentido, flui, prospera. As pessoas gostam na parte do consumidor, se tem um vendedor que explica bem, que entrega um produto, né, tão bom quanto eu estava esperando, ou até melhor. Tudo é uma questão de você enxergar. Claro que existe vendedores que entregam coisas que prometeram e não é aquilo, entendeu? Gente, aqui na Zona Norte é assim mesmo, né? Passa o carro do óleo, da coletas, né? Vendedor de gás, é isso. Cada um tá aí no seu, na sua batalha. Desconfigura essa coisa, sabe? Assim, tente ficar o máximo neutro com relação a essa parte de vendas, de comércio, etc. Porque você, como massoterapeuta autônomo, você vai ser um desses. E aí que vai diferenciar o seu negócio. Se você é um bom vendedor. Porém, é isso. Além de ser um bom vendedor, você precisa entregar aquilo que você está dizendo, né? Então, sem falsas promessas de cura. Ou então você faz uma massagem que ainda não está, né, muito bem, você não estava muito bem preparado, etc. Início, sim. E aí varia, às vezes 8 meses, um ano e meio, depende de cada pessoa para pegar o jeito, a mão. Mas tem gente que já logo em algumas semanas, né, já se desenvolve, já tem o dom, sei lá. Então é muito variável, tá, gente? Mas é isso, existe um período de adaptação, de transição, de você se conhecer. E a massagem, ela vai se desenvolvendo conforme você vai se desenvolvendo, né? Então eu percebo que, assim, 6 anos atrás eu estava de um jeito, hoje eu estou completamente de outro e minha massagem é outra. Então, além de saber vender, existem várias formas, né? Então, assim, também passei por um período de aceitar, né? Eu sou formada em letras na USP, estava em editoras, como editora bem conceituadas nesse sentido da área de saúde, outra de livros fantásticos, literatura, uma editora portuguesa. Então, assim, eu colocava, né, já fazia massagens e tudo mais. Então, vinha um formulário, sei lá, quando estava viajando, qual a sua profissão? Eu já trabalhava com massagens e eu colocava editora, produtora editorial, né? Então, dentro de mim, eu ainda tinha um certo preconceito com relação a isso. Não me aceitava como massoterapeuta. Foi no dia em que eu coloquei na ficha massoterapeuta, pum, que aí virou a chavinha, entende? Então, assim, tem muitas coisas, até que a gente responde inconscientemente, mas que quer dizer algo. Então, eu respondendo que eu sou editora, quer dizer, eu valorizava mais o trabalho da minha formação de letras, de eu trabalhar em editoras, do que fazer massagens. Então, isso é só um exemplo. Pode ter várias coisas que você não aceitou bem ainda, não digeriu bem, e deixa seu inconsciente, responder ali, de maneira que as suas ações são pautadas por meio disso, né? Então, comece a observar você, comece a observar suas atitudes, os sonhos dizem muito, então a gente precisa ir a fundo, né, de certas coisas, que assim, a gente acredita que não, mas elas moram lá, elas estão lá ainda. Então, assumir sua profissão, saber se comunicar, vender o seu serviço, né, de massagem. Então, e para isso, assim, em primeiro lugar, saber o seu nicho, né? Você vai trabalhar com o quê? Com gestantes, com idosos, com pessoas que estão estressadas, com pessoas que têm, né, depressão, com pessoas que têm dores, né, com atletas, vou trabalhar com crianças, com quem? Então, descubra o seu nicho. Vou dar um exemplo também de início. O que também pode funcionar? Eu quis atender todos e tudo bem também, porque surgiram pessoas. Mas, conforme eu fui direcionando
eu comecei a desenvolver melhor esse trabalho, né? Porque eu me especializei, então, assim, eu poderia dizer que hoje eu trabalho muito com pessoas que são estressadas, têm insônia, têm dificuldade, né, de relaxar, então estão sempre o tempo inteiro ligadas, né, com adrenalina, noradrenalina, estão trabalhando demais. Mas tem públicos diversos, gente, né? Então, tem muitos nichos aí. Então, no início, eu espalhei pra todo mundo, exatamente todos os meus amigos, parentes, todo mundo soube que eu tava fazendo massagem. Então, vou dar um exemplo, eu jogava futsal, lá no time tinha uma amiga que era formada em educação física, tudo, e me indicou pra tal, e falou, olha, fulano tal, e aí vai crescendo a rede, né? Então, na editora eu também falei que tava trabalhando com massagem, né? E uma amiga falou, olha, fulano tá precisando de massagem, ou eu estou precisando de massagem. Então é assim, gente, isso é o serviço do boca a boca. E em paralelo, eu já estava fazendo um trabalho na internet, né, em redes sociais. Então, vá trabalhando. Em algum momento, você pode ir descobrindo isso, mas precisa correr atrás, precisa fazer ação. Planejamento e ação. Já distribuí e-mails para vários lugares, né, em spas, em academias. Trabalhei em academia só para mulheres, trabalhei em salão com Quick e com uma salinha onde eu dava uma porcentagem. Trabalhei em ambiente corporativo com Quick, né, mas estava só cobrindo férias, então foi 3 anos, um mês em cada ano. Mas assim, o carro-chefe sempre foi o meu home care, né, eu já tinha um carro, né, então eu atendia nas casas das pessoas. Depois de 5, 6 anos eu vendi meu carro e agora eu tô atendendo espaços coworkings. Mais pra frente eu já visualizo, eu quero ter uma sala pra mim. Por N motivos, mas eu vejo que há uma progressão e é o meu jeito de trabalhar, de ser, ir galgando um pouquinho cada dia mais. Então, na época do home care, eu pedia para o zelador, para a pessoa responsável do prédio, se eu poderia deixar os meus flyers, cartão, né, enfim, de massagem. Então, eu bolava um cartãozinho com envelope bonitinho, escrevia à mão, massoterapia, colocava meu flyer dentro, falando dos benefícios da massagem. Isso com autorização, tá, do pessoal do prédio, e deixava em cada um. Qual é o risco disso, né? Mas eu não foco muito nisso, né? Mas de aparecer pessoas e você tá indo até a casa da pessoa, abrindo as portas. E isso é uma via de mão dupla, porque quem tá ali também, né? Por exemplo, você mora ali no seu apartamento, você vai receber uma pessoa estranha, então também. Então você vê, assim, não é exatamente só o lado do massoterapeuta. Mas eu deixava a minha rede social, então a pessoa, se tem curiosidade, entra e tudo mais, né? E eu já tinha atendido uma pessoa do prédio, então você pode deixar um recado falando, olha, eu já atendi fulano do apartamento X, então a pessoa tem referências, né? Mas com relação a se proteger, né, disso, etc., importunação sexual, abuso sexual, tem outros vídeos, né? Isso também é um ponto, mas que inicialmente você pode não fazer este tipo de divulgação, mas então apenas do boca a boca, de parente, amigos de amigos, ter pelo menos uma ligação, uma pessoa, né? Não, de repente não atender o home care, nem todo mundo atende, mas eu vou dizer assim, eu fui bem, assim, nesse sentido corajosa, né? Atendi, sim, pessoas desconhecidas, mas sempre com esse respaldo de, né, avisar onde eu estava, avisar uma pessoa próxima, né, na portaria também, então assim, eu vou atender fulano, então pelo menos alguém já tá sabendo, né, não sei. Era essa forma que eu encontrava, mas não é que você precise fazer isso, né, então existem várias formas. Então voltando, né, como se divulgar. Atualmente eu acredito que não tenha mais esse negócio de cartãozinho, né, impresso. Tem muito do cartão virtual, você cria um cartão virtual e vai disparando, divulgar nas suas redes sociais. E o boca a boca, participar de alguns eventos, né, fazer esse networking é muito importante, ter o networking, participar de várias coisas relacionadas à saúde, nesse sentido de saúde e bem-estar, porque a massagem está dentro de saúde e bem-estar, e que aí você se conecta e vai gerando ideias, e vai gerando, você vai falando, sendo falado, entende? Então vai criando isso, né, começar do zero é isso. Aceitar nãos, eu tive muita dificuldade de início, mas, é normal. Você não vai agradar todo mundo e nem todo mundo tem a obrigação de falar sim pra você. Pelo contrário, ela tem a opção de falar não, é 50-50. Então, não tenha essa coisa de, ai, meu Deus, ai, fulano não me ajudou, nossa, eu vou ficar de mal. Eu falo assim porque eu tive isso no começo e fui percebendo que não. Gente, vai fluindo. Tem muita também esse percepção, esse fluir, né? Não se ater, não deu certo, não vamos em outra, às vezes não era aquilo, sabe assim? Não ficar muito, meu Deus, eu quero muito aquilo e às vezes não é pra você, entende? E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Beijão!